Ele era apenas um segurança fazendo seu trabalho. Até o dia em que encontrou uma menina perdida no meio da multidão. O abraço dela foi tão sincero que algo em seu peito se apertou. Mas quando a mãe chegou correndo, desesperada, o mundo parou. Era Laura, a mulher que ele amou. A mulher que o deixou sem explicações há 6 anos. E agora ela estava ali, com uma filha. Mas o que aconteceu entre eles a seguir mudaria tudo para sempre. Se você já sentiu que o destino te colocou frente a frente com alguém do passado, deixe seu like aqui embaixo. É assim que sabemos que essa história está tocando seu coração. Se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada. E nos comentários conta de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio significa o mundo pra gente. Rafael estava acostumado com o barulho. O shopping aos sábados era um caos organizado. Famílias apressadas, adolescentes rindo alto, o som metálico das escadas rolantes misturado com música ambiente. Ele já não prestava atenção em quase nada, apenas observava como sempre fez. Era seu trabalho, mas também era sua forma de existir, quieto, presente, invisível. Até que ouviu o choro. Não era um choro qualquer. Era o tipo de som que corta o peito de qualquer um que já se sentiu perdido na vida, agudo, desesperado. Ele virou a cabeça e a viu. Uma menina pequena, não mais que 5 anos, parada no meio do corredor, com os olhos encharcados de lágrimas. As pessoas passavam por ela, como se fosse parte da decoração. Ninguém parava. Ninguém perguntava. Rafael sentiu algo se mover dentro dele. Algo que ele achava que tinha morrido faz tempo. Ele se abaixou na altura dela, com cuidado para não assustá-la ainda mais. Oi, pequena, você tá perdida? A menina fungou, limpou o rosto com as mãos e assentiu sem conseguir falar. Os olhos dela eram grandes, escuros, brilhantes mesmo molhados de choro. Havia algo naqueles olhos, algo que ele conhecia, mas não sabia de onde. Tudo bem. A gente vai achar sua mãe, viu? Qual o nome dela? Laura? A voz saiu fraquinha, trêmula. Rafael sorriu com calma, do jeito que sempre fazia quando queria que alguém se sentisse seguro. Laura, nome bonito. E o seu? Sofia, né, Sofia. Ele repetiu, como se estivesse guardando aquele nome em algum lugar especial. Prazer, Sofia. Eu sou o Rafael. Vem comigo, tá? Vamos procurar a sua mãe juntos. Ele estendeu a mão. E, para sua surpresa, a menina segurou sem hesitar. Os dedos pequenos e quentes apertaram os dele com uma confiança que o desarmar completamente. Eles caminharam devagar pelo corredor, enquanto Rafael pedia pelo rádio que fizessem um anúncio. Mas Sofia não soltava a mão dele, nem por um segundo. Você é segurança? Ela perguntou, olhando para o uniforme dele. Sou. Então você protege as pessoas? Tento. Ele respondeu, olhando para ela de lado. Minha mãe disse que existem heróis de verdade, que eles não usam capa, mas estão sempre por perto quando a gente precisa. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele não se sentia herói de nada, mas ver aquela criança olhando para ele daquele jeito, como se ele fosse alguém importante, mexeu com algo que ele tinha esquecido que ainda existia. Sua mãe parece ser muito esperta. Ela é. Sofia sorriu pela primeira vez. Ela é a melhor. E então, como se o universo estivesse esperando aquele momento exato, uma voz cortou o ar. Sofia. Rafael levantou os olhos e o mundo parou. Ela estava correndo, cabelos escuros balançando no ar, olhos arregalados de pânico, respiração descompassada. Ela não tinha mudado quase nada. Talvez estivesse um pouco mais magra. Talvez os olhos carregassem um cansaço, que não estava lá antes. Mas ainda era... Ela, Laura. O nome explodiu dentro da cabeça dele como um grito silencioso. Ela freou a poucos passos de distância quando viu quem estava segurando a mão da filha. O rosto dela perdeu toda a cor. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela estava olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. E talvez estivesse. Rafael também não conseguia se mexer. Não conseguia respirar direito. 6 anos. 6 anos desde a última vez que a viu. 6 anos desde que ela sumiu da vida dele, sem dar explicações, sem deixar rastros, sem dizer adeus. E agora ela estava ali, com uma filha. Mamãe! Sofia correu para os braços da mãe e se jogou nela com força. Laura a apertou contra o peito, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo.
Ela beijou o topo da cabeça da menina, fechou os olhos com força e, por um instante, pareceu que ia desabar ali mesmo. Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Ela repetia, a voz embargada. Rafael continuava parado. Ele sabia que deveria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras não saíam. Ele só conseguia olhar para as duas. Para Laura, que evitava cruzar o olhar com o dele, e para Sofia, que ainda sorria, inocente, alheia à tempestade que estava se formando entre os dois adultos. Foi ele que me achou, mamãe, Sofia disse apontando para Rafael. Ele é um herói. Laura finalmente ergueu os olhos. E quando seus olhares se encontraram, foi como se 6 anos tivessem sido apagados de uma vez. Tudo voltou. O amor, a raiva, a dor, a saudade. Tudo junto, sem ordem, sem piedade. Laura, a voz dele saiu rouca, baixa, carregada de coisas que ele não sabia como dizer. Ela engoliu seco. Rafael. O nome dele na boca dela ainda doía, ainda ardia. Ainda fazia o coração dele bater descompassado. Obrigada. Ela disse, rápido demais, formal demais. Obrigada por cuidar dela. Ele não respondeu, não podia. Porque o que ele queria dizer não cabia em uma conversa educada no meio de um shopping lotado. Sofia olhou para os dois, sentindo algo que não entendia, mas que pesava no ar. Vocês se conhecem? Laura abriu a boca, mas nada saiu. Rafael desviou o olhar para a menina. E foi aí que ele viu, realmente viu, os olhos dela. O formato do rosto. O jeito que ela inclinava a cabeça quando estava curiosa. Era como olhar para si mesmo. Ele voltou os olhos para Laura. E dessa vez não foi uma pergunta, foi uma certeza. Laura percebeu. E pelo jeito que ela desviou o olhar, tremendo levemente, Rafael soube que não estava errado. A gente se conheceu faz tempo, Laura disse com a voz falhando. Ela pegou a mão de Sofia. Vamos, amor. Precisamos ir. Mas eu queria agradecer ele direito. Vamos, Sofia. Laura puxou a filha com delicadeza, mas com urgência. Antes de se virar, ela olhou para Rafael uma última vez. E naquele olhar havia tudo. Medo, culpa, arrependimento. E algo mais. Algo que nunca tinha ido embora. Rafael ficou parado, vendo as duas sumirem na multidão. E então, pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu algo além de vazio. Sentiu raiva. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele encontro. O rosto de Laura, o choro de Sofia. O jeito que a menina segurou sua mão com tanta confiança, como se o conhecesse de algum lugar profundo que nem ela mesma sabia nomear. E os olhos, aqueles malditos olhos. Ele se levantou da cama, foi até o espelho do banheiro e ficou ali, parado, encarando o próprio reflexo. Olhos castanhos escuros, sobrancelhas marcadas, a mesma inclinação no canto esquerdo quando prestava atenção em algo. Ele tinha visto tudo isso em Sofia, cada detalhe, cada traço. Ela era dele. Ele sabia disso no fundo da alma, mesmo sem nenhuma prova, mesmo sem nenhuma confirmação. Aquilo não era lógica, era instinto, era algo que gritava dentro dele desde o momento em que a menina sorriu. Laura tinha uma filha, e ela nunca disse nada. A raiva voltou, quente e afiada, subindo pela garganta como bile. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Mas não conseguia. Como ela pôde? Como ela simplesmente sumiu, sem dar explicações, sem dar a ele o direito de saber, sem dar a ele a chance de ser pai? Porque se Sofia era dele, então Laura tinha roubado 6 anos da vida dele. 6 anos que ele nunca ia recuperar. Ele socou a pia com força, sentindo a dor explodir nos dedos. Mas a dor física não era nada comparada ao que estava sentindo por dentro. Nos dias seguintes, Rafael se pegou procurando por elas, não de propósito. Ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. Mas sempre que fazia ronda pelo shopping, seus olhos varriam a multidão. Sempre que passava pela praça de alimentação, desacelerava o passo. Sempre que via uma criança de cabelos escuros, o coração disparava. Até que numa quinta-feira chuvosa, ele a viu. Laura estava sentada numa mesa de canto, mexendo no celular, com uma xícara de café pela metade na frente. Ela usava um casaco cinza e tinha o cabelo preso num coque bagunçado. Parecia cansada, parecia sozinha. Rafael parou a alguns metros de distância, escondido atrás de uma coluna. Ele não sabia se deveria se aproximar, não sabia o que dizer, mas o corpo dele já tinha decidido.
Ele caminhou até a mesa dela antes que a cabeça pudesse impedir. Laura. Ela levantou os olhos num susto. Quando viu quem era, o rosto dela se fechou. Medo. Defesa. Ela empurrou a cadeira para trás, como se estivesse pronta para sair correndo. Rafael, Eu não posso falar agora. Não pode ou não quer? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Ele viu ela engolir seco, os olhos brilhando com algo que parecia culpa. Por favor, não faz isso. Fazer o quê? Pedir uma explicação. Ele puxou a cadeira da frente e sentou, mesmo sem ser convidado. Você sumiu, Laura, sem um aviso, sem uma palavra. E agora aparece com uma filha? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Os dedos dela tremiam em volta da xícara. Eu não te devo explicação nenhuma. Não? Rafael se inclinou para a frente, a voz baixa, mas intensa. Então me diz uma coisa. Quantos anos ela tem? Laura fechou os olhos. Não faz isso. Quantos anos, Laura? 5. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no centro. 5 anos. Ele fez as contas rapidamente. Elas se encaixavam perfeitamente. Ela é minha, ele disse. Não era uma pergunta. Laura abriu os olhos e havia lágrimas ali, presas teimosas se recusando a cair. Eu criei ela sozinha, Rafael. Sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Por que você escolheu isso? A voz dele subiu, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Você nunca me deu a chance de estar lá. Você decidiu por mim. Eu fiz o que precisava fazer. Ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. E o que eu precisava? Ele se inclinou ainda mais, os olhos fixos nos dela. Você pensou nisso? Você pensou em mim uma vez que fosse? Laura desviou o olhar de novo. Mas ele viu a forma como os ombros dela tremeram. Viu a forma como ela apertou os lábios, tentando segurar o choro. Eu pensei em você todos os dias. A confissão saiu tão baixa que Rafael quase não ouviu, mas ouviu. E aquilo o desarmou por completo. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Quando voltou a falar, a voz estava mais calma, mais cansada. Ela tem meus olhos. Laura fechou os olhos com força, e dessa vez uma lágrima escorregou. Ela limpou rapidamente, como se envergonhada de mostrar fraqueza. Eu sei. Ela sorri do mesmo jeito que eu. Eu sei. A voz dela quebrou. Rafael ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. E de repente, tudo o que ele sentia, a raiva, a dor, a traição, se misturou com outra coisa. Algo que ele não queria admitir. Algo que doía mais do que tudo. Ele ainda sentia algo por ela, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de 6 anos. Mesmo depois da mentira. E por que você foi embora? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Laura levantou os olhos para ele. E pela primeira vez ele viu tudo. O medo, a dor, a solidão. Ela estava tão quebrada quanto ele. Porque eu tinha medo, ela confessou. Medo de não ser o suficiente. Medo de que você não quisesse. Medo de estragar tudo. Então você preferiu sumir? Preferi te proteger. Me proteger? Ele deu uma risada amarga. Você me destruiu, Laura. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. E Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Ele queria odiá-la. Queria gritar. Queria fazer ela sentir tudo o que ele sentiu. Mas, ao mesmo tempo, queria segurá-la. Queria dizer que estava tudo bem, que eles podiam consertar isso. Mas não estava tudo bem, e ele não sabia se dava para consertar. Ele se levantou devagar, ajeitando a cadeira. Laura tirou as mãos do rosto e olhou para ele, os olhos vermelhos, o rosto molhado. Rafael, eu quero conhecer minha filha, ele disse firme. De verdade. Não por acaso. Não escondido. Eu quero fazer parte da vida dela. Laura assentiu, engolindo o choro. Tudo bem. Ele acenou com a cabeça e começou a se afastar. Mas antes de ir embora, parou e olhou para trás. Você devia ter confiado em mim. E então ele foi embora, deixando Laura sozinha naquela mesa, com o café frio e o coração em pedaços. Mas enquanto caminhava, Rafael sentiu algo novo crescendo dentro dele. Determinação. Ele tinha perdido 6 anos, mas não ia perder mais nenhum dia. Laura não conseguia parar de tremer. Ela estava sentada no sofá da sala,
com Sofia dormindo no quarto ao lado e o telefone na mão. A mensagem de Rafael ainda brilhava na tela, enviada há 2 horas. Podemos nos encontrar amanhã? Precisamos conversar. De verdade dessa vez. Ela tinha lido e relido aquelas palavras pelo menos 20 vezes. E cada vez sentia o mesmo aperto no peito. O mesmo medo, a mesma culpa. Ela sabia que esse momento ia chegar. Desde o instante em que viu Rafael segurando a mão de Sofia, naquele shopping, ela soube que não dava mais para fugir. O passado tinha voltado. E ele estava exigindo respostas. Respostas que ela não sabia se conseguia dar. Com os dedos trêmulos, ela digitou: "Tudo bem. Amanhã às 15 horas, na pracinha perto da minha casa." Enviou antes que pudesse se arrepender. Jogou o celular no sofá e enterrou o rosto nas mãos, sentindo as lágrimas voltarem. Outra vez, sempre outra vez. Ela não queria machucá-lo. Nunca quis. Mas tinha feito exatamente isso. E agora estava pagando o preço. No dia seguinte, Laura chegou na pracinha 15 minutos adiantada. Sentou num banco debaixo de uma árvore, observando algumas crianças brincando no parquinho. O sol estava forte, mas ela sentia frio. Um frio que vinha de dentro. Quando viu Rafael se aproximando, o coração dela disparou. Ele usava uma camiseta simples, jeans e tinha as mãos nos bolsos. O rosto dele estava sério, cansado. Mas ainda assim, ele ainda era o homem que ela amou. O homem que ela nunca conseguiu esquecer. Ele sentou ao lado dela, mantendo uma distância segura. Nenhum dos dois falou por um longo momento. Apenas ficaram ali lado a lado, ouvindo o barulho das crianças, o vento nas folhas, o silêncio pesado entre eles. "Obrigada por vir", Laura disse, a voz baixa. Rafael não olhou para ela. "Você disse que criou ela sozinha." Disse. "Por quê?" Laura respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas não existiam palavras certas para o que ela tinha feito. "Porque quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico", ela confessou olhando para as próprias mãos. "A gente estava junto fazia menos de 1 ano. Você ainda estava tentando se firmar no trabalho. Eu mal conseguia pagar minhas contas. E de repente, um bebê. Eu não sabia o que fazer. Então você decidiu sumir? Eu tentei te procurar", ela disse, a voz falhando. "Eu juro que tentei. Mas você tinha mudado de cidade. Sua família... Eles me disseram que você não queria mais saber de mim. Que eu devia seguir minha vida." Rafael virou o rosto bruscamente para ela, os olhos em chamas. "Minha família disse isso?" Laura assentiu, as lágrimas começando a cair. "A notícia me ama." Eu fui até a casa deles. Estava desesperada. "Mas sua mãe..." "Ela disse que você tinha seguido em frente. Que eu ia só atrapalhar. Que era melhor eu desaparecer." Rafael fechou os olhos com força, a mandíbula travada. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo, tentando conter a raiva que estava subindo. "E você acreditou?" Ele perguntou, a voz áspera. "Você realmente acreditou que eu não ia querer saber?" Eu não sabia mais em quem acreditar. Laura explodiu, virando-se para ele. "Eu tinha 19 anos, Rafael. Eu estava sozinha, assustada, grávida, e a única família que você tinha me disse que eu não era bem-vinda. O que você queria que eu fizesse? Me procurasse, me ligasse, me mandasse uma mensagem, qualquer coisa." Ele gritou de volta, levantando-se do banco. "Você não tinha o direito de decidir sozinha. E você acha que foi fácil para mim?" Ela se levantou também, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Você acha que eu não pensei em você todos os dias? Que eu não quis 1000 vezes pegar o telefone e te ligar? Mas eu tinha medo, Rafael. Medo de que você realmente não quisesse. Medo de que eu fosse só um problema na sua vida." "Você nunca foi um problema", ele disse, a voz quebrando. "Você era tudo para mim." A confissão caiu entre eles como uma bomba. Laura soluçou, cobrindo a boca com a mão. Rafael desviou o olhar, passando a mão pelos cabelos, claramente tentando se controlar. "Eu sinto muito", ela sussurrou. "Eu sinto muito por tudo." Ele não respondeu. Apenas ficou ali, de costas para ela, os ombros tensos, a respiração pesada. Laura deu um passo na direção dele, hesitante. "Rafael, não encosta em mim agora", ele disse, sem olhar para trás. "Por favor." Ela parou, sentindo o peito apertar, mas respeitou o espaço dele. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu eterno. Até que Rafael finalmente se virou
E quando ela viu o rosto dele, viu as lágrimas que ele tentava esconder. Algo dentro dela se estilhaçou. Ela é minha? Ele perguntou a voz rouca. Laura assentiu, incapaz de falar. Eu quero ouvir você dizer. Sim, ela sussurrou. Sofia é sua filha. Rafael fechou os olhos e uma lágrima escorregou. Ele limpou rapidamente, como se envergonhado, e quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente ali. Algo mais profundo, mais doloroso. Você me tirou 6 anos dela, ele disse devagar. 6 anos que eu nunca vou ter de volta. Eu sei. Você me tirou a chance de vê-la nascer, de segurar ela no colo pela primeira vez, de ouvir a primeira palavra, de ver os primeiros passos. Eu sei, Laura repetiu soluçando. E agora você quer que eu simplesmente aceite isso? A voz dele subiu de novo. Que eu finja que tá tudo bem? Não, ela gritou de volta. Eu não quero que você finja nada. Eu só quero que você conheça ela de verdade, porque ela merece ter um pai. Rafael deu um passo na direção dela, e Laura sentiu o coração disparar. Ele estava tão perto agora que ela conseguia sentir o calor dele, o cheiro que ela nunca esqueceu, a intensidade do olhar que a desmontava por completo. E você? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. O que você merece? Laura engoliu seco. Eu mereço carregar essa culpa pro resto da vida. Ele ficou em silêncio, apenas olhando para ela. E então, sem aviso, ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. O toque era firme, quente, e fez o corpo inteiro dela tremer. Eu devia te odiar. Ele sussurrou, os olhos fixos nos dela. Eu sei. Eu devia virar as costas e nunca mais olhar para trás. Eu sei. Mas eu não consigo. Ele confessou, a voz quebrada. Por mais que eu tente, eu não consigo. E então ele a puxou. Os lábios dele se encontraram num beijo desesperado, furioso, cheio de 6 anos de saudade, dor e amor reprimido. Laura se agarrou nele como se estivesse se afogando, e Rafael a puxou para mais perto, como se quisesse compensar todo o tempo perdido naquele único momento. Quando se separaram ofegantes, as testas ainda encostadas, Laura estava chorando. Isso não devia ter acontecido, ela sussurrou. Mas aconteceu, ele respondeu, os lábios ainda roçando nos dela. Porque ainda existe algo entre nós. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Rafael, eu não sei se a gente consegue consertar isso. Ele afastou o rosto, mas não soltou ela. Então a gente tenta, ele disse firme, por ela e por nós. Laura olhou nos olhos dele e pela primeira vez em 6 anos sentiu algo que tinha esquecido, como era esperança. Os dias que se seguiram foram estranhos, tensos, mas também diferentes. Rafael não voltou a procurar Laura diretamente. Ele tinha dado um passo para trás, deixando que ela processasse tudo o que tinha acontecido entre eles. O beijo, as palavras, a verdade nua e crua que finalmente tinha vindo à tona. Mas ele não conseguia ficar longe de Sofia, não completamente. Ele começou a notar os horários, os lugares, sem ser óbvio, sem ser invasivo, mas sempre atento. Toda quinta-feira à tarde, Laura levava Sofia para a biblioteca infantil do shopping. Todo sábado de manhã, elas tomavam sorvete na praça de alimentação. E toda segunda-feira, depois da escola, passavam pela livraria. Rafael memorizou cada detalhe e começou a aparecer, não de propósito. Ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. Mas de alguma forma, sempre que fazia sua ronda, sempre que passava por aqueles lugares, lá estavam elas. E Sofia sempre o via primeiro. Rafael! A vozinha aguda dela cortava o ar, e ele sentia o peito se aquecer toda vez. Ela corria até ele com aquele sorriso enorme, os olhos brilhando de alegria pura. E Rafael se abaixava para ficar na altura dela, como sempre fazia. Oi, pequena. Tudo bem? Tudo. A gente foi na biblioteca hoje. Eu peguei 3 livros. Ela mostrava os livros com orgulho, e Rafael fingia surpresa. 3? Nossa, você vai virar uma expert em histórias, hein? Eu já sou. Ela ria, e aquele som fazia algo dentro dele se derreter. Laura observava de longe. Sempre observava. E sempre que os olhares dele se cruzavam, havia algo ali. Algo que nenhum dos dois sabia nomear. Medo, talvez. Ou expectativa. Ou apenas a lembrança daquele beijo que ainda queimava na pele de ambos. Ela nunca interrompia. Nunca puxava Sofia para longe.
Apenas ficava ali, vendo os dois conversarem, vendo a filha dela rir de um jeito que raramente fazia com outras pessoas. E isso a assustava, porque quanto mais via os dois juntos, mais percebia o quanto Sofia se parecia com ele. Não só fisicamente, mas no jeito, na energia, na forma como se entregava ao mundo, com tanta confiança, tanta leveza. Sofia tinha herdado a gentileza do pai, e isso doía e aquecia ao mesmo tempo. Numa tarde de sábado, Rafael estava de folga. Ele não deveria estar no shopping. Mas foi mesmo assim, porque sabia que elas estariam lá. Ele as encontrou na sorveteria. Sofia estava sentada numa mesinha pequena, lambuzada de chocolate, e Laura estava ao lado dela, limpando o rosto da menina com um guardanapo, enquanto ria de alguma coisa que Sofia tinha dito. Rafael parou a alguns metros de distância, apenas observando. Elas pareciam tão completas, tão conectadas, e ele sentiu uma pontada de algo que não conseguia definir. Inveja, saudade, arrependimento por tudo o que tinha perdido. Talvez tudo isso junto. Rafael? Sofia ouviu antes que ele pudesse decidir se deveria se aproximar ou não. Ela acenou com tanta energia que quase derrubou o sorvete. Laura levantou os olhos, surpresa. E o sorriso que estava no rosto dela vacilou por um segundo. Mas então voltou, pequeno, cauteloso, mas voltou. Rafael caminhou até elas, as mãos nos bolsos tentando parecer casual. Oi, Sofia. Laura, você não está trabalhando hoje? Sofia perguntou curiosa. Não, hoje é meu dia de folga. Então você veio passear. Os olhos dela se iluminaram. A gente também. Mamãe me trouxe para tomar sorvete porque eu tirei nota boa na prova de matemática. É mesmo. Rafael sorriu. Parabéns, pequena. Você é muito esperta. Eu sei, ela respondeu com uma confiança tão natural que Rafael e Laura riram ao mesmo tempo. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento tudo ficou mais leve. Quer sentar? Laura perguntou hesitante, apontando para a cadeira vazia ao lado dela. Rafael hesitou, mas então assentiu. Se não for incomodar, não incomoda, ela disse baixinho. Ele se sentou, e Sofia imediatamente começou a contar sobre a prova, sobre os amigos da escola, sobre o livro novo que estava lendo. Ela falava sem parar, com aquela energia contagiante de criança, e Rafael escutava cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Laura observava, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era medo ou culpa. Era paz. Ver os dois ali conversando, rindo, criando memórias, era como ver algo que sempre deveria ter existido, algo que ela tinha negado por tanto tempo. E agora finalmente estava acontecendo. Mamãe, posso ir no banheiro? Sofia perguntou de repente. Claro, amor. Vem, eu te levo. Não precisa. Eu já sei onde é bem ali. Ela apontou para o corredor próximo. Eu já sou grande. Laura hesitou, mas acabou concordando. Tá bom, mas volta rápido, viu? Volto. Sofia saiu correndo e Laura ficou olhando até ela sumir de vista. E então ficaram só os dois. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era carregado, cheio de coisas não ditas, cheio de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Você está sempre aqui, Laura disse, finalmente olhando para ele. Rafael não negou. Eu sei. Por quê? Ele respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Porque eu perdi 6 anos dela. E agora que eu sei que ela existe, eu não consigo ficar longe. Laura sentiu o peito apertar. Rafael, eu não estou tentando te afastar. Eu juro. Eu sei. Ele olhou para ela. Mas você também não está me deixando entrar de verdade. Eu não sei como fazer isso, ela confessou, a voz falhando. Eu passei tanto tempo sozinha, construindo tudo sozinha, que agora eu não sei como dividir. Então deixa eu te mostrar, ele disse, se inclinando levemente na direção dela. Deixa eu provar que eu posso estar aqui, não só para ela, mas para você também. Laura engoliu seco, sentindo o calor subir pelo rosto. Isso me assusta. Eu sei. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. O toque foi suave, mas firme. Mas eu não vou desistir. Não dessa vez. Ela olhou para a mão dele sobre a sua e pela primeira vez não puxou. Apenas deixou. E quando Sofia voltou correndo, sorrindo, ainda lambuzada de chocolate, ela encontrou os dois assim, lado a lado, de mãos dadas,
E algo naquele pequeno coração de 5 anos se acendeu, porque pela primeira vez na vida, ela sentiu que tinha algo que sempre quis, mas nunca soube como pedir. Uma família. Laura sabia que estava perdendo o controle. Não sobre Sofia. Não sobre a vida que tinha construído com tanto esforço, mas sobre os sentimentos que tinha trancado as 7 chaves dentro do peito. Sentimentos que agora estavam escapando por todas as frestas, inundando tudo, afogando qualquer tentativa de racionalidade. Rafael estava em todo lugar, na escola de Sofia, no shopping, na pracinha, sempre com aquele jeito gentil, sempre com aquele sorriso que desarma qualquer defesa. E Sofia o adorava, falava dele o tempo todo, desenhava ele nos cadernos, perguntava quando ia vê-lo de novo. E Laura não sabia mais como lidar com isso, porque toda vez que via os dois juntos, algo dentro dela se quebrava e se consertava ao mesmo tempo. Era doloroso e reconfortante, era errado e certo, era tudo o que ela sempre quis e tudo o que sempre temeu. E então, numa noite de sexta-feira, tudo explodiu. Rafael tinha pedido para vê-las, não no shopping, não na praça, mas na casa dela. Laura hesitou. Deixar ele entrar no espaço que era só delas parecia perigoso, íntimo demais. Mas Sofia insistiu tanto que ela não conseguiu negar. Ele chegou às 7 da noite, com uma pizza e um sorriso meio sem graça. Pensei que talvez vocês não tivessem jantado ainda. Sofia correu para ele, pulando de alegria. Pizza? Mamãe, ele trouxe pizza? Laura sorriu, apesar do nervosismo que sentia. Não, obrigada. Não precisava. Eu quis, mas ele disse. E a forma como olhou para ela fez o coração dela dar um salto. Eles jantaram juntos. Sofia não parou de falar. Contou histórias da escola. Mostrou desenhos. Pediu para Rafael ver o quarto dela. E ele fez tudo com tanta atenção, com tanto carinho, que Laura precisou se levantar da mesa por um momento, fingindo pegar algo na cozinha, só para respirar. Porque estava ficando difícil negar. Difícil fingir que aquilo não estava mexendo com ela. Que ver Rafael ali naquela casa, com a filha deles, não estava despertando algo que ela tinha enterrado fundo. Depois do jantar, Sofia começou a bocejar. Laura a colocou para dormir. E quando voltou para a sala, Rafael ainda estava lá, sentado no sofá, olhando para as fotos na estante. Fotos de Sofia, de todas as idades, de todos os momentos que ele não estava. Laura parou na porta observando. Ele pegou uma foto de Sofia bebê, com aquele sorrisinho banguela, e ficou olhando por um longo tempo. Ela era tão pequena, ele disse, sem olhar para Laura. Era. Eu queria ter estado lá. A voz dele saiu rouca, carregada. Eu sei. Ele colocou a foto de volta e finalmente olhou para ela. Você tem mais fotos? De quando ela nasceu? Laura assentiu, sentindo o nó na garganta. Tenho, no meu celular, no computador. Eu guardei tudo? Posso ver? Ela hesitou, mas então pegou o celular e se sentou ao lado dele no sofá. Abriu a galeria e começou a passar as fotos. Rafael olhava cada uma com uma intensidade que cortava o coração dela. Ele fazia perguntas. Queria saber de tudo. E Laura respondia, com a voz cada vez mais embargada. Até que chegaram numa foto específica. Laura segurando Sofia recém-nascida no hospital, sozinha. Cansada, mas sorrindo. Você estava sozinha, Rafael disse, e não era uma pergunta. Estava. Eu devia ter estado lá, Laura. Ele virou o rosto para ela. E havia lágrimas nos olhos dele. Eu devia ter segurado ela pela primeira vez. Devia ter segurado você. Devia ter estado lá. Rafael, você passou por tudo isso sozinha. O parto, as noites acordada, o medo, tudo. A voz dele quebrou. E eu não estava lá. Não era sua culpa, ela sussurrou. Mas era sua? Ele perguntou, virando o corpo totalmente para ela. Você carregou isso sozinha por 6 anos. E agora está carregando a culpa também. Isso não é justo, Laura. Nada disso é justo. Ela explodiu, levantando do sofá. Nada. Nem para você, nem para mim, nem para ela. Eu estraguei tudo, Rafael. Eu tirei você da vida dela. Eu tirei ela da sua. Eu fiz tudo errado. Você fez o que achou que era certo. Ele levantou também, indo até ela. Você estava sozinha, com medo, e fez o melhor que podia. Mas não foi o suficiente. Ela gritou, as lágrimas caindo livremente. Nunca foi o suficiente. Eu olho para ela e vejo você, todo dia.
E isso dói, Rafael. Dói porque ela devia ter tido você desde o começo. E eu tirei isso dela. Então para de se punir. Ele segurou os ombros dela firme. Para de carregar isso sozinha. Eu tô aqui agora. Eu quero estar aqui. Mas e se você desistir? Ela soluçou. E se você perceber que isso é complicado demais? Que eu sou complicada demais? E se você for embora de novo? Eu nunca fui embora, Laura. Ele gritou de volta. Você que me afastou. Você que decidiu sozinha e agora você tá com medo de quê? De que eu faça a mesma coisa. Eu não vou. Eu não vou porque eu amo aquela menina. E porque eu... Ele parou. Respirou fundo e então disse o que estava preso dentro dele, desde o primeiro dia que a reencontrou. Porque eu nunca parei de te amar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laura ficou congelada, os olhos arregalados, as lágrimas escorrendo, a respiração presa. O quê? Ela sussurrou. Você me ouviu. Ele disse mais calmo agora, mas com a mesma intensidade. Eu tentei te esquecer. Tentei seguir em frente, mas nunca consegui. E agora que você voltou, agora que eu sei que ela existe, eu não consigo mais fingir. Rafael, a voz dela falhou. Eu sei que você tem medo. Eu sei que eu também estraguei muita coisa, mas a gente pode tentar de novo. A gente pode construir algo novo. Pros três, Laura balançou a cabeça, dando um passo para trás. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu não sei se consigo confiar de novo. Então deixa eu te provar. Ele deu um passo na direção dela. Deixa eu mostrar que eu não vou embora. Que eu tô aqui. Que eu quero isso. Que eu quero você. Ela tentou recuar de novo, mas as costas bateram na parede. Rafael estava perto demais agora. Tão perto que ela conseguia sentir o calor dele, o cheiro dele, a respiração dele roçando no rosto dela. Eu tenho medo, ela confessou, a voz quebrando. Eu também, ele sussurrou, levantando a mão e tocando o rosto dela com delicadeza. Mas eu tô cansado de ter medo. E então ele a beijou. Não foi como o beijo da pracinha. Não foi desesperado. Não foi raivoso. Foi profundo, intenso, cheio de verdade, cheio de promessas que nenhum dos dois sabia se conseguia cumprir, mas que queriam tentar mesmo assim. Laura se derreteu contra ele. As mãos dela subiram para o pescoço dele, os dedos se entrelaçando nos cabelos, e Rafael a puxou para mais perto, como se quisesse fundir os dois num só, como se quisesse apagar todos os anos de distância, num único momento. Quando se separaram ofegantes, as testas ainda encostadas, Laura estava chorando. Isso vai doer, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu, limpando as lágrimas dela com o polegar. Mas a gente enfrenta junto dessa vez. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras, o peso da promessa, o peso da esperança. E então, pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles conseguissem. Laura acordou no dia seguinte com a sensação de que tudo tinha mudado. Ela ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, revivendo cada segundo da noite anterior. O beijo, as palavras, a confissão de Rafael. Tudo parecia irreal, como se fosse um sonho do qual ela ia acordar a qualquer momento. Mas quando pegou o celular e viu a mensagem dele na tela, soube que era real. Bom dia. Conseguiu dormir? Eu não muito. Mas não me arrependo de nada do que aconteceu ontem. Ela leu e releu aquelas palavras, sentindo o coração acelerar. Os dedos hesitaram sobre o teclado. O que ela devia responder? O que ela podia dizer que não soasse assustado demais ou intenso demais? No fim, digitou apenas, bom dia. Eu também não me arrependo. Enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta dele veio quase instantânea. Posso te ver hoje? Laura mordeu o lábio. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Mas a outra parte, a parte que ainda tinha medo, hesitou. Sofia tem aula hoje. E eu preciso trabalhar. Tudo bem. Então amanhã? Ela sorriu sem perceber. Amanhã. Mas Rafael não esperou até amanhã. 2 dias depois, Laura recebeu uma ligação da escola de Sofia. Seu coração disparou imediatamente, pensando que algo tinha acontecido. Mas a voz da secretária era calma. Oi, Laura, tudo bem? É só para avisar que a gente contratou um novo segurança aqui na escola. Ele vai ficar na entrada. Então você vai ver ele quando vier buscar a Sofia.
Laura franziu a testa. Ah? Tá bom, obrigada por avisar. Ela desligou, ainda confusa, porque a escola achava necessário avisar sobre um novo segurança. Mas logo esqueceu o assunto e voltou ao trabalho. Até a hora de buscar Sofia. Quando chegou na frente da escola, viu o movimento normal de sempre. Pais esperando, crianças saindo em bando. E então, ela o viu. Rafael. Estava parado na entrada, usando um uniforme de segurança da escola, conversando com uma das professoras. Quando ele levantou os olhos e a viu, sorriu. Aquele sorriso tranquilo, como se fosse a coisa mais natural do mundo ele estar ali. Laura congelou. Ele não podia ter feito aquilo, mas fez. Sofia saiu correndo da escola e praticamente pulou nos braços de Rafael, antes mesmo de ver a mãe. Rafael, você trabalha aqui agora? Trabalho, ele disse rindo, levantando ela no ar. Ah, surpresa? Muito! Agora eu vou te ver todo dia. Laura se aproximou devagar, ainda em choque. Rafael colocou Sofia no chão e finalmente olhou para ela. Havia algo desafiador naquele olhar. Algo que dizia, eu avisei que não ia desistir. Laura, ele cumprimentou. Educado, profissional. Como se não tivessem se beijado dias atrás. Como se não tivessem chorado juntos. Rafael, ela respondeu tentando manter a voz firme. Faz-te um pequeno se posso falar com você? Em particular? Ele olhou ao redor. Depois acenou para um colega que estava perto. Dá para cobrir para mim por 5 minutos? O colega acenou positivamente e Rafael seguiu Laura até um canto mais afastado, longe dos olhos curiosos. Sofia ficou brincando com uma amiga, alheia à atenção entre os dois adultos. O que você está fazendo? Laura sussurrou cruzando os braços. Trabalhando. Ele respondeu como se fosse óbvio. Você pediu demissão do shopping para trabalhar aqui? Pedi. Por quê? Rafael deu um passo mais perto, baixando a voz. Porque eu quis estar perto dela. E de você. Rafael, isso é... Ela procurou as palavras certas. Isso é intenso demais. Você não pode simplesmente mudar toda a sua vida assim. Posso e fiz, ele disse firme. Eu perdi 6 anos, Laura. 6 anos que eu nunca vou recuperar. Mas agora eu tenho a chance de estar presente. E eu não vou desperdiçar isso. E se isso for demais para ela? E se ela começar a se apegar e você... E se eu o quê? Você a interrompeu. Mudar de ideia, ir embora? Quando você vai entender que eu não vou fazer isso? Laura desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu não quero que ela se machuque. Eu também não, ele disse mais suave agora. Fale-te mais de te me avança, por isso eu tô aqui. Para provar que eu não vou sumir. Que eu quero fazer parte da vida dela. Todos os dias. Não só nos fins de semana. Não só quando for conveniente. Ela olhou para ele e viu a determinação naqueles olhos. A mesma determinação que a fez se apaixonar por ele anos atrás. Os professores vão achar que você é o pai dela, ela disse baixinho. Eu sou o pai dela, ele respondeu sem hesitar. O coração de Laura deu um salto. Eles não sabem disso, então talvez seja a hora de eles saberem, Rafael disse, segurando a mão dela. Eu não vim aqui escondido, Laura. Eu vim porque eu quero estar perto. E se as pessoas perguntarem, eu vou falar a verdade. Laura sentiu as lágrimas ameaçarem subir. Você tem certeza disso? Absoluta. Ele apertou a mão dela. Eu sei que você ainda tem medo. Eu entendo, mas eu vou ficar. E vou continuar ficando até você acreditar. Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu, sentindo o nó na garganta. Eles voltaram para onde Sofia estava. A menina correu até os dois e segurando a mochila. Mamãe, o Rafael vai trabalhar aqui agora. Não é incrível? Laura olhou para a filha, depois para Rafael e forçou um sorriso. É incrível. Mas por dentro, ela estava sentindo algo que não sabia. Nomear medo, esperança, alívio, tudo misturado. Nas semanas seguintes, Rafael se tornou parte da rotina. Toda manhã, quando Laura deixava Sofia na escola, ele estava lá. Cumprimentava as duas com um sorriso. Sempre gentil, sempre presente. E toda tarde, quando Laura vinha buscar, Sofia corria até ele primeiro, contando sobre o dia, mostrando os desenhos, pedindo opinião sobre tudo. E Rafael ouvia, sempre ouvia, com tanta atenção, tanto carinho, que Laura sentia o coração apertar toda vez. Os professores começaram a notar, começaram a fazer perguntas. Ele é o pai dela? Laura nunca negava,
mas também nunca confirmava. Apenas sorria de forma vaga e mudava de assunto. Mas Rafael não escondia nada. Quando alguém perguntava, ele respondia com orgulho. Sou o pai dela, sim, e Sofia, que ouvia aquilo pela primeira vez, ficou confusa, mas não perguntou. Apenas segurou a mão dele com mais força, como se no fundo sempre soubesse. Uma tarde, depois de buscar Sofia, Laura esperou até estarem sozinhas no carro para falar. Você disse para todo mundo que é o pai dela. Disse. A gente ainda não contou para ela. Eu sei. Ele olhou pela janela, observando Sofia conversar com uma amiga. Mas quando ela perguntar, eu não vou mentir. Laura respirou fundo. Eu sei, e eu acho que tá na hora. Rafael virou o rosto bruscamente para ela. Tem certeza? Ela assentiu, sentindo as lágrimas surgirem. Ela merece saber a verdade, e você merece ser chamado de pai. Rafael fechou os olhos e uma lágrima escorregou. Ele limpou rapidamente, mas Laura viu. Obrigado, ele sussurrou. Ela apenas segurou a mão dele, e naquele momento, os dois souberam. Não havia mais volta. Agora era para valer. Laura não conseguia mais negar. Não para si mesma. Não para o coração que batia descompassado toda vez que via Rafael. Não para a alma que se aquecia quando via os dois juntos, pai e filha, mesmo que Sofia ainda não soubesse. Era como assistir a um filme que ela sempre quis ver, mas nunca teve coragem de colocar para tocar. E agora que estava na tela, não conseguia desviar os olhos. Rafael era diferente do homem que ela conheceu anos atrás. Mais maduro, mais presente, mais homem. Havia uma solidez nele que não existia antes. Uma determinação que a impressionava e a assustava ao mesmo tempo. Ele não era mais o garoto que ela amou. Era alguém melhor. E isso a deixava completamente desarmada. Numa quarta-feira à tarde, depois de buscar Sofia na escola, Rafael se aproximou dela com um sorriso meio tímido. Posso te fazer um convite? Laura arqueou uma sobrancelha. Que tipo de convite? Nada demais. Só um café. Amanhã à tarde. Sem Sofia, só nós dois. O coração dela disparou. Rafael. Eu sei. Ele levantou as mãos como se estivesse se defendendo. Eu sei que isso parece, sei lá, mas a gente precisa conversar. De verdade. Sobre tudo. Sobre o que a gente vai fazer. Sobre como a gente vai contar para ela. Laura mordeu o lábio. Ele tinha razão. Eles precisavam conversar. Mas a ideia de ficar sozinha com ele, sem a proteção da presença de Sofia, sem o escudo que a filha representava, isso a apavorava, porque ela não sabia se conseguiria manter as defesas erguidas, não com ele olhando daquele jeito. Tudo bem, ela ouviu a própria voz dizer, antes que o cérebro pudesse impedir. Amanhã, que horas? O sorriso dele se abriu, e Laura sentiu algo derreter dentro dela. 3 da tarde. Naquela cafeteria perto do parque. Eu vou estar lá. Laura passou a noite inteira acordada. Mudou de roupa 6 vezes antes de sair de casa. Não era um encontro. Não era. Era apenas uma conversa. Uma conversa séria, adulta, sobre o futuro da filha deles. Mas então por que ela estava tão nervosa? Por que tinha passado perfume? Por que tinha escolhido aquele vestido azul que sabia que ficava bem nela? Ela suspirou, olhando-se no espelho. Você está perdida, murmurou para si mesma. E estava mesmo. Rafael já estava lá quando ela chegou. Sentado numa mesa perto da janela, mexendo no celular. Ele usava uma camisa simples, jeans e tinha o cabelo um pouco bagunçado. Quando levantou os olhos e a viu, o sorriso que se formou no rosto dele fez o estômago dela dar um nó. Oi? Ele se levantou puxando a cadeira para ela. Oi? Laura se sentou tentando parecer calma, mesmo com o coração batendo descompassado. Eles pediram café. Conversaram sobre coisas pequenas no começo. Sobre o trabalho, sobre Sofia, sobre o tempo. Mas havia uma tensão no ar. Uma corrente elétrica que nenhum dos dois conseguia ignorar. Até que Rafael se inclinou para frente, os olhos fixos nos dela. Eu queria te agradecer. Laura piscou confusa. Por quê? Por deixar eu entrar. Por deixar eu conhecer ela. Por me dar essa chance. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas esquentarem. Você não precisa agradecer. Ela é sua filha. Você tem direito, mas você não precisava facilitar. Ele continuou. Você podia ter me afastado.
Podia ter tornado tudo mais difícil, mas não fez isso. Eu sou grato. Laura sentiu um aperto no peito. Ela olhou para ele e pela primeira vez permitiu-se realmente ver. Ver o homem que ele tinha se tornado. Ver o pai que ele estava sendo. Ver o quanto ele se importava. Você mudou, ela disse baixinho. Mudei? Você é diferente, mais presente, mais certo das coisas. Rafael deu um sorriso pequeno, meio triste. A vida ensina a gente. Eu aprendi da pior forma que tem coisas que a gente não pode deixar passar. E você? E ela? Vocês não vão passar por mim de novo. O coração dela acelerou. Rafael, eu sei que você tem medo. Ele a interrompeu, estendendo a mão sobre a mesa. Eu sei, e eu entendo, mas eu preciso que você saiba uma coisa. Ela olhou para a mão dele, hesitante, mas então colocou a sua por cima. O quê? Que eu não tô aqui só pela Sofia? Ele confessou. A voz baixa, intensa. Eu tô aqui por você também. Laura sentiu o ar faltar. Não faz isso. Faz o quê? Falar a verdade? Ele apertou a mão dela. Laura, eu tentei. Eu juro que tentei te esquecer. Mas eu não consegui. E agora que você voltou? Agora que eu sei que a gente tem uma filha juntos, eu não consigo mais fingir que não sinto nada. A gente não pode fazer isso. Ela sussurrou, os olhos marejando. A gente tem que pensar nela. Eu tô pensando nela, ele disse firme. E eu sei que ela merece ter pais que se amam. Não pais que fingem. Não pais que estão juntos só por obrigação. Mas pais que escolhem estar juntos. E se não der certo? E se a gente estragar tudo de novo? E se der certo? Ele rebateu. E se a gente for feliz dessa vez? E se a gente construir a família que a gente sempre devia ter sido? Laura não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram silenciosas, e Rafael se levantou, contornando a mesa e se ajoelhando ao lado dela. Ei! Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. Eu não quero te pressionar, eu só quero que você saiba que eu tô aqui, e que eu não vou a lugar nenhum. Ela olhou nos olhos dele, e viu tudo o que sempre quis ver. Sinceridade, compromisso, amor. Eu também nunca te esqueci. Ela confessou, a voz quebrada. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas toda vez que olhava para ela, eu via você e doía. Doía porque eu sabia que você devia estar ali. Que eu tinha tirado isso de nós. Então para de se punir, ele pediu. E deixa a gente tentar. De verdade dessa vez, Laura fechou os olhos, sentindo o peso de todas as decisões que tinha tomado. Todas as mentiras que contou para si mesma. Todas as noites que chorou sozinha, desejando que as coisas fossem diferentes. E então, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que podiam ser. Tá, ela sussurrou, abrindo os olhos. Vamos tentar. O sorriso que se abriu no rosto dele foi a coisa mais bonita que ela já viu. Ele se inclinou e a beijou. Ali no meio da cafeteria, com pessoas ao redor, com o barulho de xícaras e conversas. Mas nada disso importava, porque finalmente, depois de tanto tempo, eles estavam no mesmo lugar, querendo a mesma coisa. Quando se separaram, Laura estava sorrindo. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Onde eu tivesse contado, você teria ficado. Ela perguntou, a mesma pergunta de antes, mas dessa vez com esperança na voz. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos. Nunca teria ido embora, ele respondeu. E agora, eu vou provar isso para você, todos os dias. Até você acreditar. Ela assentiu, sentindo o coração transbordar. Eu quero acreditar. Então deixa, ele murmurou, roçando os lábios nos dela. Araçu só deixa. E dessa vez ela deixou, sem medo, sem culpa, apenas deixou. Tudo mudou depois daquele café, não de forma abrupta, mas devagar, como uma porta que finalmente se abre depois de anos trancada. Rafael passou a frequentar a casa delas com mais regularidade. Jantares simples, filmes no sofá, tardes de domingo na praça. E Sofia estava radiante. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava diferente, que sua mãe sorria mais, que Rafael estava sempre perto. E que, de alguma forma, aquilo parecia certo. Laura observava tudo, com o coração dividido entre a felicidade e o medo. Felicidade porque, pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinha. Medo porque sabia que em breve teria que contar a verdade. E a verdade era grande demais para caber em palavras simples.
Já a oportunidade veio numa sexta-feira à noite. A escola de Sofia tinha organizado uma pequena apresentação. As crianças cantariam, fariam uma peça curta e os pais foram convidados. Laura estava lá, como sempre. Mas dessa vez Rafael também estava, não como segurança, mas como pai. Ele se sentou ao lado dela no auditório. E quando Sofia subiu no palco e viu os dois juntos, o sorriso que se abriu no rosto dela foi de pura alegria. Ela acenou com tanta energia que quase derrubou o cenário, e Rafael e Laura riram ao mesmo tempo. Ela tá tão feliz, Laura murmurou, sentindo os olhos marejarem. Ela merece ser, Rafael respondeu, segurando a mão dela por baixo das cadeiras. A apresentação foi doce, simples. As crianças cantaram desafinadas, erraram as falas, e os pais aplaudiram como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E quando terminou, Sofia desceu correndo do palco direto para os braços de Rafael. Você viu? Você viu? Vi tudo. Ele a levantou no ar, rodopiando com ela. Você foi incrível. Eu tropecei uma vez, ela confessou rindo. Ninguém percebeu, ele garantiu, colocando-a no chão. Sofia então olhou para os dois. E havia algo diferente naquele olhar. Algo que Laura reconheceu imediatamente. Curiosidade. Vocês vão jantar comigo? A Sofia perguntou. Laura e Rafael trocaram olhares. Claro, Rafael respondeu. O que você quer comer? Pizza. Pizza de novo? Laura riu. Taste pizza. Pizza é a melhor coisa do mundo, Sofia declarou. E Rafael concordou com tanta convicção que Laura não pôde deixar de sorrir. Eles foram para casa. Pediram pizza. E depois do jantar, Sofia quis assistir a um filme. Ela se acomodou no meio do sofá entre os dois, com um cobertor sobre as pernas. E conforme o filme avançava, ela foi se inclinando mais e mais até acabar adormecida, a cabeça apoiada no ombro de Rafael. Ele olhou para baixo e sorriu, aquele sorriso cheio de ternura que fazia o coração de Laura derreter. Ela apagou. Ele sussurrou. Laura assentiu, observando a filha dormir. E de repente sentiu algo. Uma pontada aguda de realidade, de urgência. Era hora. Rafael, ela chamou baixinho. Ele olhou para ela. A gente precisa contar para ela. Rafael ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para Sofia. Então assentiu. Quando? Logo, Laura disse. Ela já está percebendo que tem algo diferente. Ela vai começar a fazer perguntas. E eu não quero mentir para ela. Eu também não, ele concordou. Como você quer fazer isso? Laura respirou fundo. Com a verdade. Simples, do jeito que ela conseguir entender. Rafael apertou a mão dela. A gente faz juntos. Ela assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem. Juntos. Mas a conversa veio antes do que esperavam. Naquela mesma noite, depois que Rafael ajudou Laura a colocar Sofia na cama, ele ficou. Não tinha planejado, mas quando Laura ofereceu um chá, ele aceitou. E os dois ficaram na cozinha conversando baixo. Rindo de coisas pequenas, apenas existindo juntos, até que ouviram passos pequenos. Sofia apareceu na porta, esfregando os olhos, com o cabelo bagunçado e a expressão sonolenta. Mamãe? Laura se levantou imediatamente. Quer ser o seu Ferranje? De tudo, nasces. Oi, amor. Você acordou? Quer água? Não. Sofia balançou a cabeça. Então olhou para Rafael. Por que você ainda está aqui? A pergunta era inocente, mas carregada. Rafael e Laura trocaram olhares. E então Laura se ajoelhou na altura da filha. Sofia, vem cá, amor. A gente precisa conversar com você. Sofia franziu a testa, mas obedeceu. Laura a pegou no colo e sentou de volta na cadeira, com a menina no colo. Rafael puxou uma cadeira para mais perto, ficando na frente das duas. Tá tudo bem? Sofia perguntou a voz pequena, com um toque de medo. Tá tudo bem, meu amor. Laura garantiu, beijando o topo da cabeça dela. Muito bem, até. A gente precisa te contar uma coisa importante. Sofia olhou para ela, depois para Rafael, depois de volta para a mãe. O quê? Laura respirou fundo. Sentiu as mãos tremerem, mas então sentiu a mão de Rafael sobre a dela, firme, encorajadora, e isso lhe deu forças. Você sabe que eu te amo muito, né? Sei, Sofia respondeu confusa. E você sabe que tem algumas coisas que eu nunca te contei. Sobre quem você é, sobre sua família. Sofia assentiu devagar. Você sempre disse que meu pai...
que ele não estava aqui. Eu disse. Laura confirmou, sentindo as lágrimas surgirem. Mas eu não contei toda a verdade, Sofia. E eu sinto muito por isso. Que verdade? Laura olhou para Rafael. E ele assentiu, encorajando-a a continuar. Seu pai, ele sempre existiu. Ele sempre esteve vivo. Sempre te amou, mas a gente se perdeu. E eu não sabia como te contar. Sofia ficou em silêncio, processando. Então, devagar, virou o rosto para Rafael. É você? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael sentiu o mundo parar. Sentiu cada emoção que tinha guardado nos últimos meses explodir de uma vez. Ele olhou para aquela menina, sua filha, e assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Esse sou eu, pequena. Eu sou seu pai. Sofia ficou olhando para ele, sem piscar, sem se mexer. E por um momento terrível, Rafael achou que ela fosse rejeitar, que ela fosse gritar, que ela fosse chorar. Mas então, lentamente, ela desceu do colo de Laura, caminhou até ele e se jogou nos braços dele com tanta força que quase o derrubou da cadeira. Eu sabia. Ela soluçou contra o peito dele. Eu sabia que você era especial. Eu sabia. Rafael a apertou contra o peito, fechando os olhos com força, deixando as lágrimas caírem livremente. Ele beijou a cabeça dela, a testa, o rosto, como se quisesse compensar cada beijo que não deu nos últimos 6 anos. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito por não ter estado aqui desde o começo. Mas eu tô aqui agora, e eu nunca mais vou embora, nunca. Promete? A voz dela saiu abafada. Prometo, ele respondeu firme. Eu prometo. Sofia se afastou um pouco, olhando para ele com os olhos vermelhos e molhados. Então, eu sempre tive um pai. Foi sempre, Rafael confirmou, limpando as lágrimas dela. Eu só não sabia que você existia. Mas agora eu sei, e agora eu vou estar aqui, para sempre. Sofia olhou para Laura, que estava chorando em silêncio. Por que você não contou antes, mamãe? Laura soluçou, ajoelhando ao lado dos dois. Porque eu estava com medo, meu amor. Medo de tudo. Mas eu errei, e eu sinto muito, muito mesmo. Sofia olhou para os dois, e então, com aquela sabedoria estranha que só as crianças têm, ela abriu os braços. Vem, mamãe! Laura se jogou no abraço. E os 3 ficaram ali no meio da cozinha, abraçados, chorando, curando feridas que pareciam impossíveis de sarar, mas que, de alguma forma, estavam começando a cicatrizar. Rafael não dormiu naquela noite. Depois que Sofia finalmente voltou para a cama, dessa vez pedindo que ele a levasse, que ele a cobrisse, que ele desse boa noite, ele ficou sentado no sofá da sala, olhando para o nada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ele era pai. Não só no papel, não só biologicamente, mas de verdade. Sofia sabia que ela o tinha abraçado, tinha chorado nos braços dele, tinha chamado ele de pai. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo as lágrimas voltarem. Quantas vezes ele tinha sonhado com esse momento? Quantas vezes tinha imaginado como seria ouvir aquela palavra saindo da boca dela? E agora que tinha acontecido, era melhor do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Laura apareceu na sala com 2 xícaras de chá nas mãos. Ela estava descalça, usando um moletom largo, com os cabelos soltos e os olhos ainda inchados de tanto chorar. Mas estava sorrindo. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Achei que você precisasse disso. Ela estendeu uma das xícaras para ele. Obrigado. Ele aceitou e os dedos dele se tocaram por um segundo. Laura se sentou ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre os dois. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas bebendo o chá, sentindo o peso daquele momento. É como você tá? Ela perguntou finalmente. Rafael soltou uma risada baixa, incrédula. Eu não sei, eu não sei nem como me sentir. É como se tudo tivesse mudado em um segundo. Mudou. Laura concordou, olhando para a própria xícara. Para todos nós. Ela me chamou de pai, ele disse, a voz embargada. Ela realmente me chamou de pai. Laura olhou para ele e viu as lágrimas voltando aos olhos dele. Ela estendeu a mão e segurou a dele, apertando com ternura. Você é o pai dela? Sempre foi. Só agora ela sabe. Rafael virou o rosto para ela. Obrigado. Pelo quê? Por deixar isso acontecer. Por finalmente confiar em mim. Laura sentiu o peito apertar.
Eu devia ter confiado desde o começo. Mas você confiou agora, ele disse, entrelaçando os dedos com os dela. E é isso que importa. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, apenas de mãos dadas, apenas juntos. Rafael? Laura quebrou o silêncio. Fica essa noite, no sofá. Eu acho que seria bom, para ela, acordar e ver você ainda aqui. Rafael olhou para ela surpreso. Tem certeza? Tenho, ela assentiu. Ela precisa saber que você não vai embora. E eu também preciso. Ele apertou a mão dela. Então eu fico. Quando Sofia acordou no sábado de manhã, ela veio correndo para a sala ainda de pijama e parou na porta ao ver Rafael dormindo no sofá. Ela ficou ali apenas olhando e então devagar se aproximou. Subiu no sofá com cuidado, tentando não acordá-lo, e se encolheu ao lado dele, encaixando-se embaixo do braço dele, como se sempre tivesse feito aquilo. Rafael acordou com um movimento. Abriu os olhos devagar e viu a filha ali, aninhada contra ele, com os olhos arregalados olhando para cima. Bom dia, ela sussurrou. Bom dia, pequena, ele respondeu, ainda sonolento, mas com o coração explodindo de felicidade. Você ainda tá aqui. Tô. Eu disse que não ia embora. Sofia sorriu. E então, com aquela sinceridade brutal das crianças, perguntou, você vai morar com a gente agora? Rafael hesitou, olhou para a porta, onde Laura tinha aparecido, apoiada no batente observando os dois. Ela não disse nada, apenas esperou. Eu não sei ainda, Sofia. Ele respondeu honesto, mas eu vou estar aqui sempre que você quiser. Sempre que você precisar, tá bom? Sofia pensou por um momento. Então assentiu. Tá bom. Mas eu queria que você morasse aqui. Rafael sentiu a garganta apertar. Um dia, ele prometeu. Um dia. O fim de semana foi perfeito. Eles passaram o sábado inteiro juntos. Foram ao parque, tomaram sorvete, almoçaram numa lanchonete que Sofia adorava. E pela primeira vez, Rafael sentiu o que era ser pai de verdade. Não só no nome, mas em cada pequeno gesto, em cada riso, em cada abraço. Ele segurou a mão dela enquanto atravessavam a rua. Limpou o rosto dela quando ela se lambuzou de chocolate. Ouviu cada história que ela contou. E ela contou muitas. E no fim do dia, quando voltaram para casa, Sofia pediu para ele ler uma história antes de dormir. Essa aqui, ela entregou um livro surrado, claramente lido milhares de vezes. Essa é sua favorita? Rafael perguntou sentando na beirada da cama dela. É, a mamãe sempre lê essa. Ele olhou para Laura, que estava encostada na porta, e ela sorriu, acenando para que ele continuasse. Rafael abriu o livro e começou a ler, e conforme as palavras saíam, ele percebeu que aquilo era mais do que uma história, era um ritual. Era um pedaço da vida de Sofia que agora ele estava compartilhando, e era a coisa mais preciosa do mundo. Quando terminou, Sofia já estava quase dormindo. Ele colocou o livro na mesinha ao lado e se inclinou para beijar a testa dela. Boa noite, pequena. Boa noite, pai. Ela murmurou já com os olhos fechados. Rafael congelou. Aquela palavra, aquela única palavra, fez tudo dentro dele se desfazer e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele saiu do quarto devagar, fechando a porta com cuidado. E quando virou, Laura estava ali no corredor, com lágrimas nos olhos. Você ouviu? Ele sussurrou. Ouvi. Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas. Ele a puxou para um abraço, forte, apertado, como se precisasse segurar aquele momento para sempre. Obrigado. Ele murmurou contra os cabelos dela. Obrigado por ela. Por isso. Por tudo. Laura se afastou um pouco, olhando para ele. Você não precisa agradecer. Você é o pai dela. Você merece isso. A gente merece. Ele corrigiu. Os três. A gente merece ser feliz. Ela assentiu. E então, sem pensar, se inclinou e o beijou. Não foi um beijo desesperado. Não foi urgente. Foi suave, doce, cheio de promessas. E quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Eu te amo, ele confessou. Eu sempre amei. Eu também, ela sussurrou de volta. Sempre. Naquela noite, Rafael dormiu no sofá de novo, mas não se sentiu sozinho. Porque pela primeira vez em 6 anos, ele estava exatamente onde devia estar. Em casa, com sua família. E no dia seguinte,
Quando acordou com Sofia pulando no sofá, rindo, pedindo panquecas no café da manhã, e Laura apareceu na cozinha com o cabelo bagunçado e um sorriso sonolento, Rafael soube que dali em diante, cada dia seria assim, cheio de amor, cheio de vida, cheio de segundas chances, e ele não ia desperdiçar nenhuma delas. As semanas que se seguiram foram como aprender a respirar de novo. Rafael começou a passar os finais de semana inteiros na casa delas. Não era oficial. Não tinham colocado rótulos em nada. Mas toda sexta à noite, depois do trabalho, ele aparecia com uma sacola de roupas e aquele sorriso que fazia o coração de Laura acelerar. E Sofia estava radiante. Ela acordava no sábado sabendo que ele estaria lá. Corria para a sala ainda de pijama e pulava no sofá, onde ele dormia, gritando "Bom dia, pai", com tanta energia que era impossível continuar dormindo. E Rafael amava cada segundo daquilo. Ele amava fazer panquecas no café da manhã enquanto Sofia ficava sentada no balcão da cozinha, balançando as pernas e contando histórias sem parar. Amava os passeios no parque, onde ela corria na frente e ele e Laura caminhavam lado a lado, de mãos dadas conversando sobre tudo e nada. Amava as noites de filme, onde Sofia se aconchegava entre os dois no sofá, dividindo pipoca e fazendo comentários engraçados sobre cada cena. Amava ser pai e amava estar com Laura. As coisas entre eles eram diferentes agora, mais leves, mais verdadeiras. Eles não tinham pressa, não forçavam nada, apenas deixavam acontecer, naturalmente, como deveria ter sido desde o começo. Mas numa tarde de domingo, enquanto Sofia desenhava na mesa da sala, Laura estava na cozinha preparando o almoço. Rafael entrou, encostando-se no batente da porta apenas observando. Ela usava uma camiseta simples, jeans, e tinha o cabelo preso num coque bagunçado. Estava cantarolando baixinho alguma música que ele não reconhecia. E havia algo tão doméstico, tão íntimo naquela cena, que ele sentiu o peito apertar. "Vai ficar aí só olhando ou vai me ajudar?" Laura perguntou sem se virar, mas com um sorriso na voz. Rafael riu se aproximando. "Desculpa, eu estava só te admirando." Ela olhou para ele de lado, as bochechas corando levemente. "Admirando o quê?" "Você," ele respondeu simples, honesto. Laura parou o que estava fazendo e se virou completamente para ele. "Rafael." Ele deu um passo mais perto. "Eu sei que a gente está indo devagar. E eu tô bem com isso. Mas eu preciso que você saiba. Eu quero isso. Eu quero a gente. Eu quero acordar aqui todo dia. Quero fazer café da manhã com você. Quero brigar por causa de qual filme assistir. Quero tudo." Laura sentiu os olhos marejarem. "Eu também quero." "Ah, então deixa eu ficar," ele pediu, segurando o rosto dela com as duas mãos. "De verdade. Não só nos finais de semana. Deixa eu fazer parte disso, completamente." Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. "Eu tenho medo, eu sei." Ele sussurrou, limpando as lágrimas com os polegares. "Mas a gente enfrenta juntos." Como sempre deveria ter sido. Laura abriu os olhos e o que viu ali foi tudo o que precisava: certeza, compromisso, amor. "Tá bom," ela sussurrou. "Fica." O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo. Ele a puxou para um beijo, profundo, cheio de promessas, cheio de futuro. E quando se separaram, Sofia estava parada na porta da cozinha, segurando um desenho e sorrindo da orelha a orelha. "Vocês estão namorando?" Ela perguntou sem rodeios. Rafael e Laura se entreolharam e riram. "Acho que sim," Rafael respondeu. "Que bom. Sofia pulou de alegria. "Agora vocês podem casar e a gente vai ser uma família de verdade." Laura arregalou os olhos. "Ah, Sofia, o quê?" A menina deu de ombros, como se fosse óbvio. "Todo mundo na escola tem pai e mãe morando junto. Agora eu também vou ter." Rafael abaixou-se na altura dela. "A gente já é uma família de verdade, pequena. Não precisa de casamento para isso." "Mas seria legal," Sofia insistiu. "E eu podia ser a daminha." Rafael e Laura riram e ele puxou a filha para um abraço. "Vamos ver, tá bom? Sem pressa." Sofia assentiu, satisfeita, e voltou correndo para a sala com seu desenho. Laura olhou para Rafael ainda meio em choque. "Ela falou de casamento."
Falou. Ele sorriu, levantando e puxando Laura para mais perto. E sabe de uma coisa? Não me pareceu uma ideia tão maluca assim. O coração dela disparou. Rafael. Não agora, ele garantiu beijando a testa dela. Mas um dia. Quando a gente tiver certeza. Quando tudo estiver certo. Um dia. Ela assentiu, enterrando o rosto no peito dele, sentindo uma paz que não sentia há anos. Um dia, ela repetiu. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Rafael oficialmente se mudou. Trouxe suas coisas aos poucos, mas na verdade ele já morava ali fazia tempo. Agora era só inoficial. Sofia ganhou um novo desenho para pendurar na geladeira. Dessa vez, eram 3 pessoas de mãos dadas. Embaixo, com letras tortas e coloridas, estava escrito Minha Família. E não havia nenhum espaço em branco. Laura olhou aquele desenho e chorou. Mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de alívio, de gratidão, de felicidade. Rafael a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Ela tá feliz, ele murmurou. A gente tá feliz, Laura corrigiu, virando-se nos braços dele. A gente tá. Ele concordou, beijando-a suavemente. Numa manhã qualquer, Rafael levou Sofia para a escola. Ela segurava a mão dele com força, pulando a cada 2 passos, feliz da vida. Na porta da escola, ela se virou para ele. Você vai me buscar hoje? Vou, ele garantiu, como sempre. E a gente vai tomar sorvete? Se sua mãe deixar. Ele sorriu. Sofia riu e o abraçou forte. Eu te amo, pai. As palavras ainda faziam o coração dele parar. Toda vez. Eu também te amo, pequena. Mais do que tudo. Ela entrou correndo na escola, e Rafael ficou ali, observando até ela sumir de vista. E então, com um sorriso no rosto e o coração cheio, ele voltou para casa. Para Laura, que o esperava com um café recém-feito e um beijo de bom dia. O passado não podia ser desfeito. As feridas ainda existiam. As cicatrizes ainda estavam lá. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes. Eles tinham uns aos outros. E tinham escolhido todos os dias construir algo novo, algo melhor, algo verdadeiro. Uma família, não perfeita, mas deles. E quando Rafael sentava na varanda à noite, com Laura ao seu lado e Sofia dormindo no quarto, ele olhava para as estrelas e agradecia por aquele encontro no shopping, por aquela menina perdida, por aquele abraço que mudou tudo. Porque às vezes a vida dá segundas chances. E quando dá, a gente precisa agarrar com as 2 mãos e nunca mais soltar. Às vezes, o amor precisa se perder para se encontrar de verdade. Rafael e Laura aprenderam isso da forma mais dolorosa, mas também da mais bonita. Eles perderam 6 anos, mas ganharam uma vida inteira pela frente. E Sofia? Sofia ganhou o que sempre mereceu, uma família completa. Porque no fim, não é sobre o tempo que se perde, é sobre o tempo que se escolhe viver. Juntos, de verdade. E você? Já parou para pensar em quem você precisa buscar de volta? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo. É assim que sabemos que vale a pena continuar trazendo histórias que falam de amor, perdão e recomeços. Se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas que vamos compartilhar. E nos comentários conta de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar criando. Obrigado por estar aqui.